João capítulo 9, o versículo 25, diz assim a palavra de Deus: Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, tu és o Senhor Todo-Poderoso que muda histórias. Aquele que era, ó Deus, tu és o Deus que faz tudo novo. Aquele que era, ó Deus, triste, fraco, cego, tu és o Deus que faz uma novidade de vida. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo em ti. Depois do encontro contigo, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco, fala aos nossos corações, fala à tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Usa teu servo, declara minha total dependência de ti, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Mostra, revela, Senhor, direciona, dá a revelação daquilo que o Senhor quer mostrar, falar, responder à tua igreja. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. Essa resposta era de um homem que foi curado por Jesus, de um homem que era cego de nascença. E é interessante que aqui, quando ele dá essa resposta, que eu gosto muito, que ele fala, né, com propriedade: uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Era um momento de acusação. Estavam acusando Jesus de pecador, estavam acusando Jesus de não guardar o sábado, porque a cura foi feita num sábado. Estavam acusando, estavam colocando uma pressão nesse jovem que tinha sido curado. Chamaram os pais dele, mas ele continuou proclamando o que havia acontecido, independentemente das ameaças, das acusações, né? Os pais dele ficaram com medo de serem expulsos ali da sinagoga. Mas ele dá essa resposta: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, depois do meu encontro com Jesus, eu era cego e agora eu estou vendo, eu estou enxergando. E para entender esse contexto, leia o versículo 1. Não leremos todo o capítulo, mas diz o versículo 1: enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Primeiro contexto que nós vemos aqui: Jesus estava caminhando. Nós sabemos que Jesus ensina a termos uma vida ativa, a não ficarmos parados, a irmos, a pregarmos. Jesus estava caminhando e Jesus viu esse homem que era cego de nascença. E aí perguntaram: Senhor, esse homem é assim porque pecou, ou os pais dele? Porque havia, né, uma crença de que podia herdar os pecados dos pais. Seria uma oportunidade de Jesus ensinar isso. Mas Jesus fala: olha, nem um nem outro. A Bíblia nos ensina isso, né? Por exemplo, são os pais que comem as uvas verdes, são os dentes dos filhos que embotam. Então não tem. A alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade é pessoal, é individual. Agora, é claro, tem enfermidades por causa de demônios, tem enfermidade por causa de pecados. Jesus ensinou isso. Por exemplo, aquele paralítico que levaram por cima do telhado. O que Jesus faz? Todo mundo esperando Jesus dar uma palavra: levanta-te, anda, ou fazer, não sei, não sei. Mas o que Jesus fala? Estão perdoados os teus pecados. Jesus cura perdoando o pecado, para que saibais, né? As pessoas, eles olham, começam a arrazoar no coração. Jesus conhece e vê eles arrazoando no coração e fala: olha, o que é mais fácil dizer? Levanta-te, anda, ou estão perdoados os teus pecados? Porque era uma enfermidade por causa de um pecado. Mas não é que ele nasceu em pecado. Ele nasceu cego. Não foi nem por causa dos pais, nem porque ele pecou. Ele nasceu assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Algumas situações acontecem
para que você clame o nome de Jesus, e você clamando o nome de Jesus, vai se manifestar o poder de Deus, a glória de Deus. Não é para ficar assim, é para a história ser mudada. Então nós vemos aqui, né, e encerrando aquele contexto, né, Jesus pergunta o que é mais fácil dizer, aquele paralítico, levanta-te e anda, ou estão perdoados os teus pecados? É mais fácil falar, estão perdoados os teus pecados, porque não tem como validar. Se ele fala levanta-te e anda, e ele não se levantasse e andasse, logo falariam que ele seria um falso profeta. Aí Jesus fala para todos eles naquela casa: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, levanta-te e anda. Então, filho, estão perdoados os teus pecados, levanta-te e anda. Aquele homem levanta, toma o seu leito e vai andando. Só que esse homem, ele era cego de nascença. E é interessante que diz o versículo 6, depois disso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego, e disse ao cego: vai lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. E Jesus, ele poderia curar de diversas maneiras. Ele pega a saliva, faz a lama, faz ali, né, e unta, coloca nos olhos desse cego de nascença. Poderia ter curado ele ali, mas tinha um propósito: ele ir até o tanque de Siloé. Siloé significa enviado, e aqui daria um outro estudo, uma outra pregação, já mostrando que Jesus é o enviado de Deus, é o Messias, para que esse homem fizesse essa trajetória ainda cego, porque para chegar até o tanque de Siloé ele deveria demonstrar fé. Por exemplo, Naamã desistiu. Vai, né, mergulha 7 vezes. Eu mergulhar 7, tantos rios melhores para eu mergulhar. Naamã era leproso. Esse homem teve que mostrar fé, teve que ir, como, né, pedindo ajuda, pedindo alguém para levar. Olha, eu preciso chegar ao tanque de Siloé. Uma atitude de fé. Talvez escutando, olha, não vai adiantar. Talvez escutando conselhos errados, olha, não vai lá não, vai perder seu tempo. Mas ele teve que colocar fé no coração: eu vou chegar nesse tanque e eu serei curado. E ele vai até o tanque de Siloé. Ele diz o versículo 7, o cego final, o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Olha só que bênção. Ele obedeceu, ele creu, ele acreditou e foi com lama nos olhos, foi, não sei, pedindo ajuda, foi Tati, não sei, mas ele foi até lá, provavelmente com a ajuda de alguém, mas voltou enxergando. E é interessante que os vizinhos e todos aqueles que conheciam ele como mendigo, diz o versículo 8, os vizinhos e os que antes conheciam ele de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Ele respondeu: não sei. Que história linda! Que história, olha, quando você se prende aos detalhes dessa passagem. Uns reconheceram ele. É ele, não é aquele que mendigava, não é aquele que vivia, né, esmolando, pedindo esmolas, é ele. Outros, que talvez não tivessem tanta proximidade, não conseguiram reconhecer. Por quê? Porque o semblante dele mudou. Não é mais aquele, né, provavelmente poderia ter, né, alguma, fisicamente falando, não apenas o olho fechado, mas alguma, não sei, mas o semblante dele mudou, porque nunca tinham visto esse homem com os olhos abertos. Talvez a cor, né, dos olhos, não sei, diferente, né? Você vê uma pessoa cega, ainda mais de nascença, talvez alguma marca, alguma deformidade, algo, mas eu sei que agora as pessoas estão olhando para ele, né? Estão dizendo por quê? Porque Deus mudou o semblante desse homem. Talvez você conheça alguém que esteja cego, talvez você conheça alguém que esteja cabisbaixo, abatido, talvez que alguém que tenha um plano de nascença, um sonho que não tenha se concretizado, mas Deus vai mudar essa história, Deus vai transformar essa
tristeza em alegria, vai fazer esse lamento em baile. Uns vão dizer, é você, outros vão dizer, não estou entendendo como isso aconteceu na sua vida. E esse homem, sabe o que ele respondia? Sou eu mesmo. Eu mendigava, eu esmolava, isso agora está no meu passado. O homem chamado Jesus. A história é muito, né? Ele não inventa nada. O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e me disse, olha, vai até o tanque, eu fui e estou vendo. Até aí tudo bem. Obedeceu, teve fé, testemunhou, fez tudo certo, fez tudo correto, tudo que nós devemos fazer. Crer, confiar, se você quer um milagre, obedecer. Senhor, por que tu não me cura aqui? Por que eu tenho que ir até o tanque de Siloé? Se Jesus falou, vá, meu amado irmão, obedeça, e lá vai acontecer o teu milagre. Lá você verá a história de vida da sua família, seu filho, mudando, Deus mudando a história. Tem que ir, tem que obedecer, tem que ter fé. Mas até então está tudo bem. Perguntaram, onde está ele? Ele não sabia. Até porque, quando ele teve encontro com Jesus, uma outra possibilidade, Jesus não curou ele ali para que não fosse reconhecido diretamente, que é a que eu mais acredito, porque ele ainda seria levado ali, né, a ser julgado. Então, se ele já reconhecesse Jesus, poderia falar, olha, está lá, eu lembro quem foi. Mas não, Jesus manda ele ao tanque de Siloé para ser curado. Jesus poderia ter curado ele ali? Poderia. Mas esse homem, quando perguntaram, onde está Jesus? Ele responde, não sei, eu só ouvi a voz dele, mas não vi ainda. E nessa história, levaram, diz o versículo 13, os fariseus vão interrogar o cego. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. E os fariseus lhe perguntaram outra vez como ele podia ver. Ele respondeu, ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Primeira resposta desse homem. Ele agora é levado ali, à sinagoga, ao sinédrio, é interrogado pelos fariseus, que nós conhecemos quem são. Jesus repreende-os, né? Exorta os fariseus, chama eles de hipócritas, por causa da religiosidade. Para eles era melhor deixar alguém padecendo num dia de sábado do que curar. E Jesus fala, ai de vós, fariseus hipócritas. Qual de vós, né, o animal cair num buraco e você não vai tirar num dia de sábado? Jesus repreendeu eles de diversas maneiras. Depois leia Mateus 23, o capítulo dos ais. E é interessante que agora esse homem, que agora está enxergando, que agora está, né, vendo, fazendo o que nunca pôde ter feito, é levado para ser acusado, para ser interrogado. E ele dá a primeira resposta. Como isso aconteceu? Aí ele diz, Jesus colocou lama nos meus olhos, eu me lavei e estou vendo. Aí vem a primeira acusação dos fariseus, religiosos, hipócritas. Eles falaram no versículo 16, esse homem, Jesus, não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E houve divisão entre eles. Já na primeira resposta, no primeiro testemunho desse cego, esses fariseus começaram a dividir a opinião. Começaram a falar, olha, Jesus não pode ser de Deus, curou num sábado. Aí o outro grupo dos fariseus começaram, olha, mas se não é de Deus, como é que vai fazer milagres como esse? Então começou ali já a ter uma dissensão entre eles. E para que eles pudessem chegar a um denominador comum, o que eles fizeram? Vamos perguntar de novo para o cego? Talvez ele estivesse mentindo, talvez seja armação, talvez ele venha ficar com medo de ser expulso aqui da sinagoga. Vamos pressionar. Meu amado irmão, independentemente da pressão, você tem que testemunhar o que Jesus fez, o que Jesus vai fazer na sua vida, independentemente do que vão pensar, independentemente, você pode estar no meio ali do sinédrio. Muitos ficaram com medo
serem expulsos. Muitos ficaram com medo de falar abertamente, ainda que crescem no coração, mas ficaram com medo de falar abertamente que acreditavam em Jesus, que acreditavam em Jesus. A Bíblia fala isso. Mas esse homem, cego de nascença, perguntam de novo ao cego, diz o versículo 17, o que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? Ele respondeu, é um profeta. Segunda resposta. Primeira, como foram abertos os olhos? Segundo, o que você diz desse que te abriu os olhos? Tudo que eles não queriam ouvir. Esse homem, ele fala com propriedade. Olha, ele não é pecador, não é nada disso que vocês estão falando, não. É um profeta. Isso deve ter doído, deve ter ido, machucado a soberba desses homens. Um ex-mendigo, um ex-cego, falando ali no meio do concílio dele, que agora que esse que eles estão tentando crucificar é um profeta. Os judeus não acreditaram, diz o versículo 18, que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhes perguntaram, é este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Olha que ponto chega a incredulidade. Olha que ponto chega o querer acusar Jesus, o querer estar ali perseguindo o ministério de Jesus. Já não bastava a fala desse homem, já não bastava várias testemunhas. Agora eles falam, chama os pais deles, agora a gente vai pegar ele, agora a gente vai acabar com essa história. Enquanto a gente não ouviu os pais deles, estão vivos, chama os pais, e os pais vão falar a verdade. E os pais responderam, perguntaram, versículo 19, é este o filho de vocês? Como é que ele agora está vendo? Ele nasceu cego, diz o versículo 20. Os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Meu amado irmão, os pais desse homem, os pais desse jovem que foi curado, deram um péssimo exemplo. Era para eles terem comprado a briga, era para eles terem regozijado, era para eles estarem ali dando a mesma resposta que o filho, e não ficar com medo do homem, não ficar com medo de serem expulsos da sinagoga, não ficarem preocupados com status, posição social. Jogaram a responsabilidade para o menino, jogaram a responsabilidade para esse garoto, para esse menino que cego desde a infância. Os pais falaram, olha, realmente é o nosso filho, realmente nasceu cego, mas eles ficaram, digamos assim, em cima do muro. Não sabemos como, não sabemos. Pergunte para ele, já tem idade, ele poderá falar por si mesmo. Eu acho que se sou eu, se é você, meu amado irmão, a gente já está ali dando glória a Deus, falando, olha Jesus, meu filho agora está vendo. Como é bom, você ver a vitória do seu filho, a vitória da sua família. Você ia estar lá, olha, eu não estou preocupado com a sinagoga, não estou preocupado se você expulsa a sinagoga, não estou preocupado com religiosidade. Eu sei que meu filho era cego, agora está vendo, e foi Jesus Cristo Nazareno que curou ele. Tinha que ser a posição desses pais. Você que é pai, qual é a sua posição diante do seu filho? Diante de Deus, quando Deus abençoa o seu filho? Não permita que condições venham impedir você de agir como um pai de Deus, uma mulher, uma mãe de Deus para o seu filho. E os pais deles ficaram com medo dos judeus. Ficaram e jogaram toda a responsabilidade para o garoto. Falaram, olha, ele já é maior, vai poder falar por si mesmo. É verdade. Isso eles não mentiram. Ele era cego e agora está vendo. Mas ficaram com medo, porque já tinham combinado que quem confessasse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga.
Qual tem sido a sua preocupação? Religiosidade? Posição social? Ou você se alegrar, regozijar com a vitória, com a bênção do seu filho, da sua família, com a sua bênção? Por isso, não guarde. Quantas pessoas deixam de vir dar um testemunho? Era cego e está vendo. Era mendigo e agora não vai mendigar mais. A porta estava fechada e agora está aberta. Estava enfermo e agora está curado. Quantas bênçãos, quantas vitórias. Às vezes pessoas me contam e eu falo, vamos agendar, e a pessoa nunca mais se prontifica para vir aqui contar o testemunho que Deus fez na sua vida. Não tema o que os homens vão pensar, o que as pessoas vão pensar, porque quem fez é Deus, quem fez é o Senhor, quem guardou, quem providenciou tudo, quem colocou os médicos, quem providenciou, meu amado irmão, a bênção, a cura, o milagre, foi Deus. Então tem que testemunhar. Mas vemos aqui um péssimo exemplo de pais que ficaram com medo de serem expulsos da sinagoga do que falar. Então eles transferiram a responsabilidade novamente para o menino. Diz o versículo 24: então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Agora eles colocam uma pressão nesse menino. Agora eles falam como um tom de ameaça. Eles falam: olha, diga a verdade. Nós que entendemos, né, de religiosidade, nós que entendemos as escrituras, somos fariseus, escribas, estamos aqui nos... né, fala a verdade, filho. Você não vai precisar, para de enganar todo mundo. Nós sabemos que esse homem é pecador. Aí vem a resposta desse menino, né, desse garoto, desse homem, já tinha idade, enfim. Mas indica ainda que ele era jovem, que foi o versículo inicial que nós lemos. Lembra que eu disse que estava sob acusação, estava sob pressão, Jesus estava sendo blasfemado, acusado? A resposta dele, diz o versículo 25: ele respondeu: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ele viu os pais dele ficando com medo, não seguiu o exemplo dos pais, negativo. É chamado pela segunda vez, poderia falar: quer saber, já estou curado mesmo. Quantos agem assim? Poderia falar: quer saber, vou ficar livre logo disso aqui, está, né, me dando muita dor de cabeça, eu vou falar logo que... vou falar o que eles querem ouvir para eu sair daqui. Meu amado irmão, estamos falando de um cego de nascença, curado por alguém que ele só ouviu a voz, mas que gerou a fé no coração. Quantas vezes deixamos de falar, deixamos de testemunhar, e agora ele diz: uma coisa eu sei. Pela segunda vez ele foi chamado. Mesmo os pais dele jogando a responsabilidade todas para ele: ó filho, agora é contigo. Ele vai falar: eu era cego e agora eu vejo. Jesus muda história. Pode ser que você hoje esteja nas trevas, você vai dizer: eu estava nas trevas, mas agora eu estou na luz. Pode ser que você esteja em cadeias. Jesus, ele quebra a cadeia, ele abre as portas, ele destrói as algemas. Você vai dizer: eu estava em cadeias, mas agora eu sou livre. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu estava enfermo, mas em Jesus agora eu sou curado pela fé. A porta estava fechada, mas agora a porta está aberta. Se te chamarem pela segunda vez, se te chamarem pela terceira vez, pela quarta vez, eu não sei quantas vezes, continue falando de Jesus, continue falando: foi Jesus, eu era cego e agora eu vejo. 26, eles não desistiram. Mais uma vez perguntaram, diz o versículo 26, perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Versículo 27, o jovem respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Agora esse homem, ex-cego de nascença, agora ele também perde, digamos assim, um pouquinho a paciência. Ele fala: olha, quantas vezes, mais ou menos assim, até quantas vezes eu vou ter que ficar respondendo? Eu não vou mentir, eu vou falar a verdade. Quantas vezes vocês perguntarem, eu vou responder a mesma coisa. Eu era cego e agora eu vejo.
Vocês não ouviram, eu já falei, vocês não querem ouvir. Por acaso vocês também estão querendo se tornar discípulos de Jesus? Tudo que eles não queriam ouvir. É como, né, a pessoa que não quer que algo aconteça e quer escutar isso. Quer ficar escutando o que Jesus faz. Ele está indo contra Jesus, mas quer ficar escutando o que Jesus faz. E é isso que esse jovem vai direto no coração deles. Olha, você quer se tornar discípulo deles? Por isso que você quer que eu fique falando o que Jesus faz? Aí, versículo 28, então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Olha só. Esse homem vai falar algo forte, digamos assim, verdadeiro, mas para esses religiosos, agressivo. Ele está falando assim: olha, é estranho que vocês não saibam de onde ele é, vocês não são os religiosos, não são vocês os conhecedores, Como que vocês não sabem? Ele me abriu os olhos e Deus não atende a pecadores. Deus não atende a pecadores, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a esse atende. E vocês? O que vocês têm feito? Vocês não querem nem curar, nem orar. Pelo contrário, ainda querem acusar de alguém que curou num sábado. Que lição que esse homem deu. Ex-mendigo, homem que esmolava, que era cego de nascença, já está tendo ali a sua primeira missão, após ali a sua cura, após o seu milagre, após a sua conversão, uma missão de fé, de ousadia, de falar para esses religiosos e falar para ele: olha, quem está em pecado não faz isso não. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Meu amado irmão, desde que o mundo existe, eu creio que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos. Desde antes da fundação do mundo, Ele é o que é, Ele é o que era, o que é de vir, o Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas, desde que nós passamos a existir. É isso que esse jovem está falando. Desde que nós passamos a existir, desde que o homem foi criado, que Deus é eterno, não teve início e não terá fim. Desde que nós fomos criados, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença, e se ele não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. É como se ele estivesse falando assim: olha, ele é de Deus, vocês não são. Ele não é pecador, vocês estão no caminho contrário disso. Eles disseram, versículo 34: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar, e o expulsaram. O que os pais deles temeram aconteceu com ele, foi expulso, porque continuou pregando, continuou falando, falando que Jesus o curou. Perguntaram, ameaçaram, botaram ali uma pressão, falaram para ele: olha, diga a verdade diante de Deus, numa esperança daquele homem talvez mentir, talvez falar outra história. Mas ele falou: olha, desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença.
Meu amado irmão, talvez o seu impossível, aquilo que o homem esteja falando, isso jamais aconteceu. Se você orar, se você continuar clamando, Deus, Ele pode, Ele vai mover o sobrenatural. Jamais se ouviu que alguém abriu os olhos de um cego de nascença. Talvez né, jamais tenha ouvido, né, alguém falado, você escutado uma história de algo que você esteja precisando. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que muda história, é o Deus que pode fazer tudo novo. Pastor, nunca se ouviu alguém que tenha sido curado dessa doença. Talvez nunca tenha se ouvido, desde que o mundo existe, uma porta como essa se abrir, uma história de vida mudar como essa. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode, porque toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Toda a autoridade. E ele foi expulso da sinagoga. Feliz. Foi expulso com a consciência tranquila de que não mentiu, de que continuou pregando, falando a verdade, aquilo que aconteceu. E diz o versículo 35: Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já o tem visto, que é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Olha só como é que essa história termina. Não ficou preocupado em ser expulso da sinagoga, mas quando o expulsaram, Jesus vai ao encontro dele. Jesus ouviu que aquele homem tinha sido expulso da sinagoga e, ao encontrá-lo, Jesus perguntou para ele: você crê no Filho do Homem? Jesus vai ao seu encontro. Quando você escolhe temer a Deus e não temer o homem, meu amado irmão, você pode, ser expulso da sinagoga, você pode estar ali, mas Jesus vai ao teu encontro, porque você priorizou o reino de Deus, priorizou as coisas do Senhor. Jesus não foi ao encontro dos pais dele, Jesus não foi ao encontro desses fariseus, Jesus não foi ao encontro desses religiosos, Jesus foi ao encontro desse homem que continuou falando a verdade, pregando, independentemente da pressão, da ameaça. Continuou falando: eu era cego e agora eu vejo. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Saiba disso. Jesus, ele muda a sua história, Jesus, ele vai mudar e você vai pregar isso a muitos. E o melhor de tudo, Jesus, ele vai ao seu encontro e ele vai dizer, Jesus lhe disse: olha, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Aí ele diz: você já o tem visto e é aquele que está falando com você. Então ele me afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Você vai falar: eu creio, Senhor. E você vai adorar ao Senhor. Que essa história fique no nosso coração. Jamais se ouviu falar de alguém que tenha curado um cego de nascença. Era uma situação, uma enfermidade, um quadro que nunca tinha mudado. Nunca tinha ouvido falar isso. Aí ele vai falar para esses homens: olha, Deus não atende a pecadores. Se não é de Deus, não poderia, Deus não teria respondido. E ele vai falar no final disso tudo: eu creio, Senhor, e o adorou. E Jesus vai dar mais uma lição para encerrar. Versículo 39, Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem nós vemos, o pecado de vocês permanece. Eles viram muitos milagres, viram Jesus, operando sinais, maravilhas, mas não acreditaram. Por isso que Jesus dá essa mensagem: aqueles que não veem, vejam, e aqueles que estão vendo estão cegos. Mas aqueles que são desprezados, aqueles que não são vistos pelos homens,
estão alcançando o reino de Deus primeiro que vocês. Pregamos aqui recentemente isso. Então o meu desejo nessa noite é que você continue crendo, permaneça, que você continue acreditando. Se Deus falou para esperar, espere. Se Deus falou vai até o tanque de Siloé, vá. Se Deus falou, Ele quer usar a lama, o lodo, permita Deus usar, Ele vai tratar, Ele vai curar como lhe aprouver. Que às vezes a gente quer, né? Senhor, quero que seja assim, quero que seja com toque, quero que seja com uma palavra, queremos dar para Deus. Deixa Deus fazer como Ele quiser. Tem um propósito, tem um porquê ir até o tanque de Siloé. Tem um propósito passar por esse julgamento, por essa acusação, por essa pressão. O que importa é você não esmorecer na fé, é você não deixar de falar, não deixar de pregar, é falar quem fez é Jesus, é falar, olha, quem operou esse milagre na minha vida é Jesus. É você não temer o homem, não temer o diabo, mas temer a Deus. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E dentro disso tudo, ele foi expulso da sinagoga, foi desprezado, mas Jesus vai ao encontro dele. Assim que Jesus soube, ouviu que eles tinham expulsado esse homem, Jesus foi ao encontro dele, e ao encontrá-lo, você crê no Filho do Homem? Onde ele está aqui, é aquele que está falando com você. Aí ele deve ter lembrado aquela memória auditiva, aquela voz, vá até o tanque de Siloé, e ele afirmou, eu creio, Senhor, e o adorou. E assim eu creio que depois do teu milagre, você dando continuidade, fazendo o que Jesus quer que você faça, continuando pregando, continuando, não temendo o homem, não abaixando a cabeça para o homem, mas servindo a Deus, pregando, testemunhando, você ainda vai ter muito encontro com o Senhor Jesus, ainda vai ter muito milagre, vai ter muita bênção, e você vai adorar, e o milagre vai acontecer. Então cuidado, Jesus veio trazendo juízo. Aqueles que estão vendo vão se tornar cegos, e aqueles que estão cegos irão ver. Guarde essa palavra no nosso coração e tenha essa certeza que Jesus, Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Coloque-se de pé glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. É aquele que está falando com você nessa noite. É aquele que está falando contigo, ele está indo até você. Mas como Deus quer. E talvez o milagre, a porta aberta, vai te levar a pessoas querendo entender, compreender como isso aconteceu, por que aconteceu, como que veio a cura, como que veio a porta, eu não sei. Mas você não pode deixar de falar. Não pode ficar com medo se vão zombar, se vão escarnecer, se vão ameaçar. Tem que fazer como esse ex-cego de nascença, ex-mendigo. Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu estou vendo. Mas fala a verdade, sabemos que ele é pecador. Chama os seus pais. Eu era cego e agora eu vejo. O homem chamado Jesus fez lama, tocou nos meus olhos, mandou eu ir ao tanque de Siloé, fui, lavei-me, agora estou vendo. Fale com o Senhor. Aquilo que os pais deles temeram, os pais dele temeram, o que muitos temiam ser expulso da sinagoga, ele foi, mas teve um encontro com Jesus. Jesus foi até ele, teve aquele encontro íntimo, aquele encontro com o Senhor, pôde falar diante do Senhor Jesus, eu creio, e o adorou. Agora ele estava com os olhos abertos,
Agora ele podia ver quem era o Senhor, que o propósito já tinha se cumprido. Porque imagina a dificuldade dele, falar que alguém curou quem? Não sei. Não sei onde ele está, só conheço a voz. Não tenho como apontar, identificar quem foi. Mas era o homem chamado Jesus. E isso doía nos fariseus. Dói em muitas pessoas quando você fala de Deus, quando você fala é Jesus na minha vida, mas continue falando, continue falando. Que quem faz é Deus, quem faz é o Senhor. E você vai cumprir tudo o que Jesus tem para você. Mesmo após a bênção, que ainda seja ali uma sinagoga, um sinédrio, um julgamento, mas eu já tenho a minha bênção, vou falar qualquer coisa para eu sair disso aqui. Não, continue pregando Jesus. Enquanto derem oportunidade, fale: Jesus me curou. O homem chamado Jesus, eu era cego e agora eu estou vendo. Isso eu sei, eu tenho certeza. Enquanto eu viver, eu vou proclamar que eu era cego e agora eu vejo. Nasci cego, mas o milagre aconteceu. Eu quero que você coloque o teu milagre nas mãos do Senhor, o seu impossível, já como milagre. Senhor, se preciso for, eu vou ao tanque de Siloé, vou mergulhar 7 vezes. O que Deus ordenar, você vai obedecer. Mas coloque o seu impossível nas mãos do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra. Jesus, colocamos nas tuas mãos cada impossível, cada pedido de oração ali na salva, escrito. Ó Deus, cada coração aflito, necessitando, Senhor, da tua mão, do milagre. Vai abençoando, Senhor. Vai dando a palavra que muda a história, a palavra que traz a cura, que traz o renovo, o regozijo. Esse homem, após ter a sua visão restabelecida, ainda teve que passar por esse processo, Senhor, de provação, de acusação, de pressão, mas não se intimidou. E assim, ó Deus, vai fortalecendo, vai encorajando aqui, Senhor, pessoas que não venham se intimidar, mas que venham proclamar o que o Senhor há de fazer e tem feito, a testemunhar, a pregar aquilo que o Senhor tem feito e há de fazer. E que assim possamos ter esse encontro contigo, que o Senhor venha ao nosso encontro, não vai deixar confuso, não vai deixar sem ver, sem uma resposta. E assim temos essa certeza que iremos falar: cremos, Senhor, nós cremos, e assim iremos te adorar. Em nome de Jesus, opera o milagre, abre a porta, que haja cura, que haja resposta, direção vinda de ti. Em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Aleluia.